Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Andréia Rodrigues. É com muito prazer que eu recebo vocês no nosso canal Autismo de A a Z. Hoje a nossa entrevista é com a profissional Herta Martins, que é pedagoga graduada e licenciada pela Unicid, psicopedagoga pela Universidade Cruzeiro do Sul, sensei de Karatê e Kobudo, formada pela Shinshukan, do mestre Shinzato da Matriz Santos. E ela é criadora do projeto Futsuro, que é um projeto inclusivo. E hoje nós vamos estar falando sobre a prática do Kobudo nas crianças com TEA. Boa noite, Herta. Opa, boa noite, é um prazer estar aqui, Andréia. Muito contente com essa oportunidade de podermos falar um pouquinho mais sobre a atividade esportiva na inclusão, e principalmente nas crianças, adolescentes que tenham algum tipo de síndrome, transtorno, e principalmente dos benefícios às crianças com autismo, com Down. Eu fico muito feliz por essa oportunidade, de coração, um abraço, uma boa noite a todos. Herta, em primeiro lugar, eu queria te perguntar, né, porque muitas pessoas não conhecem o Kobudo, né? Então, eu queria começar a nossa entrevista perguntando para você o que é o Kobudo. Bom, vamos lá. O Kobudo, a tradução da palavra significa o caminho das armas antigas de Okinawa. Aí houve aí uma transformação para nós, no meu caso, do lado pedagógico. Então, nós falamos aí para as crianças, nós tratamos como instrumentos, mas é o caminho das armas antigas de Okinawa. O Kobudo ele é muito antigo, ele vem da época da guerra. E é uma situação maravilhosa. As pessoas falam, não, mas vai lidar com armas, com criança? Não é bem assim. Toda a guerra, a história do Kobudo, resumidamente, toda a guerra que houve na época de 1800, por lá, no caso, o nosso Kobudo é o Kobudo da ilha de Okinawa. Então, ele foi camuflado, as famílias que viviam da parte agrícola, ele foi ali, as famílias desenvolveram o Kobudo para se defender na época das injustiças, só os soldados do imperador podiam usar espadas. Então, o Kobudo ele vem com com um teor de sobrevivência, isso na parte tradicional. Então, foram criados os bois, nunchakus, e foram camuflados ali perante os equipamentos agrícolas. E nós, ali do Projeto Futsuro, eu comecei muito pequenininha com Karatê, 20 anos de Karatê, depois fui para o Kobudo, né, me lesionei, tem uns 8 anos, me dediquei completamente ao Kobudo, mas eu já trabalhava com educacional. Então, todos esses equipamentos que existem no Kobudo, porque arma, quando se fala em arma, existem dois lados. Uma caneta é o que eu falo nas escolas. Uma caneta é uma arma, uma pedra é uma arma. Tudo depende de como você coloca isso na vida, de como você coloca a livre escolha. Ah, mas uma criança pequenininha ou um adolescente, todos têm um livre-arbítrio. Basta você ter a linguagem certa. Então, nós pegamos esses equipamentos e fizemos uma adaptação, tanto com o Karatê, que é mãos vazias, quanto com o Kobudo, para o lado educacional, para o lado motor, para o lado cognitivo. E eu já trabalhava com crianças que tinham síndromes, autismo, Down, teor de mobilidade, dificuldades. E de uns anos para cá, nós começamos a ter um teor maior, a ter o apoio de parte clínica. Hoje nós trabalhamos com uma neuropsicopedagoga, que é a Fátima Gandolfi, na Clínica Novo Olhar, e começamos a dar mais ênfase. Fizemos um festival em Itanhaém, juntando as artes marciais. Embora a nossa chave seja o Kobudo, a nossa proposta é o esporte adaptado. E principalmente referente ao TEA, ele agrega de uma maneira maravilhosa, porque você trabalha tanto o lado esquerdo, direito, você trabalha o cognitivo, você tem a parte motora, você tem a parte de segurança psicológica que fomos desenvolvendo, mas você, melhor do que ninguém, sabe que é um caminho muito difícil, de muito sacrifício, de muito pouco apoio. Nós vivemos num país que a palavra inclusão existe porque existe a exclusão. E daí fomos trilhando esse caminho com os equipamentos do Kobudo, que são basicamente as armas antigas de Okinawa. Entendi. E falando um pouquinho do seu projeto, o que te levou a criar assim, um projeto inclusivo?
Bom, eu treino desde os 13 anos. Quando foi em 2000, eu me formei no Karatê em 1998, com o mestre Shizato, com muita honra. A escola Shinshukan vai completar 60 anos. Ela é reconhecida no mundo inteiro, filiais em vários estados. E eu sempre gostei do educacional, eu sempre gostei das dinâmicas da transformação, e eu comecei com o Karatê em 2000 em escolas. Eu trabalho com escolas desde o ano de 2000. E eu já tinha uma noção do Kobudo também, eu já fazia adaptações. Em 2014 que eu vim fazer realmente, tirar a prova dos 9 na pedagogia, para ver se o que eu estava plantando era realmente tinha um fundamento acadêmico. Mas desde 2000 eu já trabalhava com escolas. E nisso eu também trabalhava com crianças que tinham síndromes, não só o TEA, mas hiperatividade, situações de coordenação, motora. E dentro dessa adaptação educacional no Karatê e no Kobudo, eu fui ali desenvolvendo e nasceu essa palavra, semente. E eu coloquei Entendi. futsuro para ter uma conotação com o japonês. Em vez de ser semente do futuro, eu coloquei semente do futsuro. Aí nasceu esse projeto Futsuro para Todos. Comecei basicamente em escolas e via que o esporte em si, não só o karatê, como o kobudo, ele vinha para agregar a criança. E assim, se nós vivêssemos num país que o esporte realmente tivesse esse apoio, ele fosse visto do lado pedagógico, nós teríamos muito menos depressão, nós teríamos muito mais união, teríamos mentes mais saudáveis. Por quê? Porque semente. Quem é a semente nossa da humanidade? É a criança. Eu fui criança, você foi criança. E nós mantemos a criança dentro de nós até hoje. Então, aí Sim. nasceu esse projeto Semente Futsura. Aí das escolas eu fui para associações, tentei muito aqui em São Paulo, mas é muito difícil a abertura, né? As mães que têm crianças com síndrome sabem muito bem a dificuldade de você ter atividades inclusivas, atividades recreativas, dinâmicas. É muito difícil, né? O dinheiro é visto de uma forma completamente diferente, os espaços, aquilo que não dá lucro, dificilmente ele tem apoio. E daí fui desenvolvendo em escolas, associações. Em fevereiro fizemos o primeiro Festival de Integração em Itanhaém, temos uma parceria com o Instituto dos Autistas na Praia Grande, e foi indo, né? Fomos desenvolvendo, e a questão da inclusão ela foi crescendo, porque sou eu que aprendo com eles. Mas dentro desse projeto nós sempre tivemos uma preocupação de ter um apoio clínico, né? Tanto é que esse trabalho que nós temos para desenvolver na Praia Grande, a proposta é essa, é ter uma supervisão de pelo menos um psicólogo, um físio, né? E um neuro. Eu acredito, modéstia à parte, que se cada escola, Andréa, tivesse esse lado diferente do esporte, mesmo que fosse à distância, porque muitas mãezinhas batalham e não conseguem nem o tratamento clínico para os seus filhos. Muita criança aí está com uma, sabe, hiperatividade, desenvolvendo ansiedade antes da hora. Por quê? Situações, hoje é tudo muito eletrônico, e o esporte, seja no ramo que for, ele te dá vida, ele te dá disciplina, ele te dá direção, ele te dá coletividade, sociabilidade. Mas existe uma luta nossa também aí para chamar a atenção dos educadores para essa nova ideia, né, de você trabalhar não só no esporte, mas até mesmo na sala de aula, de uma mente diferenciada, uma mente aberta. Eu sempre digo, para mim a palavra inclusão, ela não deveria existir. Se ela existe é porque existe a exclusão. Todos nós deveríamos ter a mesma oportunidade. E essa é uma das metas do projeto, mas não em palavras, em ação. Se a gente trabalha com o TEA, nós vamos trabalhar a coletividade com quem não tem essa síndrome, com todas as pessoas. A palavra do Kobudo chama-se adaptação. E é na adaptação que a gente trabalha essas sementinhas para que todo mundo possa trabalhar junto e que todos possam ter a mesma oportunidade. Eu não posso mudar o mundo, mas a gente pode, né, plantar sementes. Eu planto aqui, você aí com informação, outras pessoas, e a gente pode ter, de repente, muitas portas que se abram no futuro e uma geração muito melhor. É verdade, e até porque hoje em dia o esporte é tão indicado assim pelos médicos, né? Assim, para todas as patologias, sempre eles estão, Exatamente. tem que praticar o esporte, não pode ser sedentário. Então acho que a gente tem que abrir, né, esse leque e ir mostrando para as pessoas, né, os tipos
de esportes diferenciados que existem, porque o pessoal fala muito, vai fazer natação, vai para entrar na academia, né? Mas existem outras atividades também muito bacanas, né, a serem desenvolvidas, que a criança pode desenvolver várias áreas, né, a nível neurológico, psicomotor, né? Então eu acho importante a gente estar abrindo esse leque para estar mostrando, né, outras variedades de esporte para as pessoas, outras variações. E um projeto tão bacana, né? Justamente que a gente busca um projeto inclusivo, né? E eu achei bem interessante trazer, porque o pessoal conhece muito karatê também, essas lutas, né? Taekwondo. E o Kobudo é algo assim muito bacana, né? E que fica ali mais escondido. Então acho que a gente tem que colocar realmente, né? Mostrar para as pessoas que existe, mostrar quais são os benefícios, né? Enfim, todas essas questões. Eu ia aproveitar até o gancho para perguntar para você quais seriam os benefícios, né? Como a gente está falando aqui da criança com TEA, quais seriam os benefícios do Kobudo para essas crianças? Bom, o Komodo é muito legal. Até completando o que você está falando, eu acredito nisso e a gente já teve até algumas possibilidades. Por exemplo, o trabalho que a gente desenvolve no Tatuapé na clínica Novo Olhar é com a supervisão de uma neuro. Eu acho que o esporte ele pode agregar aos tratamentos, ele pode agregar à vida da criança, principalmente as crianças que têm algum tipo de síndrome ou transtorno. Então, o que acontece? Nós, através do Kobudo, como nós trabalhamos com equipamentos, aí vocês vão dizer, mas esses equipamentos, como é que eu vou comprar? Não. A nossa proposta é trabalhar com reciclável, é trabalhar com adaptação. Mas as pessoas vão perguntar, mas como é a adaptação? Você vai virar para uma criança? Não, a gente não vai verbalizar para a criança, nós vamos mostrar a adaptação. A criança, dependendo da situação, dependendo da síndrome, dependendo daquilo que ela sente, da linguagem que ela entende, ela vai sentir, as crianças vão sentindo aquilo que nós estamos propondo. Então, por exemplo, o bo, no Kobudo tradicional, ele tem 1,80 m, ele é um bastão. O que nós fazemos? Nós pegamos cabos de vassoura e cortamos no meio, para crianças menores, de acordo com a altura. Cabinhos de vassoura. A tonfa, eu já tinha ganhado há uns 8 anos atrás, que é uma madeirinha com um pegador aqui. Ele é parecido com o cacetete que a polícia militar usa. Esse eu tenho, nós temos os nunchakus pequenininhos. Eu uso faixa, eu uso pano, eu uso copo, eu uso cadeira. E assim, desde o começo a gente trabalha com a criança que tudo é possível. E aí assim, isso engloba a família, porque assim, a criança ela já nasce uma lutadora, a família junto, ela já nasce rompendo preconceito. Se ela tem dificuldade na mobilidade, não existem rampas, não existe acesso, inconscientemente, todo ser humano ele já nasce ali superando desafios. E através desses, poxa, um copo igual, com um copo você faz muita coisa, depende do caminho que você coloca. Um cabinho de vassoura são situações que você olha e vai falar, poxa, para quê? O que eu posso fazer com isso? Muita coisa. Coordenação, quando a gente trabalha esses movimentos com esses equipamentos, além do bastão, do nunchaku, usando copinhos, o pano, ele é articulável como o nunchaku, a faixinha, então, assim, a bola, então tudo isso entra junto com os equipamentos do Kobudo, ou seja, tudo é possível. E a ideia é mostrar na prática isso para a vida. Se a criança ela supera ali, isso grava na parte motora dela, isso grava no cognitivo dela. Ela, além de fazer o esporte de uma forma alegre, ela se acostuma a superar. Exemplo, no Kobudo tudo é duplo, a gente tem a troca de mãos nos bastões, nos cabinhos de vassoura, então é muita coordenação. No Kobudo eu não vou usar só o lado direito, eu sempre vou usar direito e esquerdo. Então, se eu mando um comando para o cérebro de equilíbrio, eu vou contribuir para que o cérebro se acostume com os dois lados, ele se acostume com essa química. E essa química, automaticamente, ela vai agregar a criança a ter o equilíbrio. Nós temos aí alguns casos, nós temos a Thalita, que é uma grande mamãe, o Vitinho, que tem
o TEA de uma forma mais avançada, de uma forma mais forte, aguda, aonde ele não tem comunicação, ele tem algumas limitações de comunicação, de caminhar, e é maravilhoso como ele está desenvolvendo. Ela faz, a mãe faz os movimentos dele, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu criar uma linguagem com ele. Ele já sabe que é para fazer Kobudo, ele já sabe a reverência da cabeça, ele já segura o bastão. Ou seja, a nossa proposta é muito também de união com os educadores. Poxa, vamos nos adaptar, vamos abrir esse leque para adaptação para todos os tipos de situações, para que o esporte possa agregar a vida da criança, não só da criança, como da família. Se você cria um caminho para que a criança ela tenha mais independência, consequentemente, ela vai ter uma harmonia maior, ela vai ter um trabalho cognitivo maior, e tudo isso a gente faz o quê? Com acompanhamento de profissionais, pedindo meta, supervisão, quando a gente inicia com a criança um laudo, porque cada um tem o seu limite, e é importante respeitar os limites, mas é importante instigar a criança, o adolescente, principalmente com TEA, a explorar os seus limites, a crescer, a ele sentir independência. Isso, além de você proporcionar um trabalho motor, cognitivo maravilhoso, você proporciona a parte psicológica de segurança. O Kobudo, ele é todo alongado, como ele é trabalhado nas duas mãos, ele facilita o foco motor, a presença de espaço, porque, por exemplo, o bastão, o nunchaku, quando você está com algum instrumento secundário como bola, você usa os movimentos do Kobudo, frente, trás, lateral, então você ajuda aí no eixo da coordenação. Então, tanto é que a gente sempre pede aí a parceria de fisioterapeutas. Não é fácil, porque todos precisam ganhar, todos precisam ter o seu ganha-pão, mas a gente sempre busca a ajuda dos profissionais, nem que seja à distância, para supervisionar, para ver até onde nós podemos ir, mas de forma motora, forma psicológica, é maravilhoso. Você dá essa linha de regras e, ao mesmo tempo, de independência à criança, só que dentro da linguagem de cada um, porque cada um está ali na sua fase, cada um tem sua forma de comunicação. Aí, essa linguagem entre o instrumento e a criança, e essa parte com o Kobudo, que ela não tem impacto, ela tem um incentivo cognitivo maravilhoso, maravilhoso. Sou meio suspeita para falar, né? Eu também sou, porque a partir do momento que Sou eu fui conhecendo o apaixonada. projeto, a partir do momento que eu fui conhecendo o projeto, eu também fui me apaixonando, achando muito bacana, tendo cada vez mais vontade de conhecer o Kobudo. E uma das coisas que eu achei assim muito bacanas no que você falou é que existe também, acaba, né, incluindo também as crianças que não têm condições financeiras, né? As crianças de baixa renda, porque a partir do momento que ela não precisa gastar, né, dinheiros para comprar materiais caros, né? Tudo pode ser adaptado, né? Tudo pode ser através de reciclagem, né? Como você falou, de um cabo de vassoura, de um paninho, né? Acaba também incluindo crianças de baixa renda, né? Com mais facilidade, porque muitas não têm oportunidade de fazer um esporte. Então, eu acho que isso é um grande facilitador também, né? E, ao mesmo tempo, a gente acaba passando uma mensagem que não só para a situação de eu não ter essa renda, mas que a gente vive numa sociedade com muito desperdício, né? Nós temos aí a situação, né, do meio ambiente, as pessoas jogam muito fora, e assim, existe uma mensagem, tudo pode ser aproveitável. A arte marcial em Verdade. si, ela tem uma história, o lado oriental ele é maravilhoso porque, infelizmente, né, devido a muitas guerras, os povos eles aprendem a se reinventar, que é o mesmo que está acontecendo com a humanidade, com essa pandemia. E, assim, existe muitas situações simples que são maravilhosas. A partir do momento que, mesmo que num exercício, você passe a criança o adaptável, a mudança, você está passando uma mensagem ali de forma não verbal, mas que ela sinta que tudo é possível, tudo é aproveitável, é adaptável, tudo pode ser superável, isso se estende à família. Porque quando você não tem renda, você luta por um tratamento, você luta por igualdade, você luta por direitos, e muitas vezes as portas são fechadas. Se a mãe ela pensa numa atividade para o filho dela,
ela pensa, poxa, né, além do tratamento, já é uma dificuldade, você vai aí no centro esportivo público, cadê as opções? Né, de você poder encaixar o seu filho, a sua criança, onde um educador ele abrace esta criança. As pessoas, né, têm que ter uma noção, nós não temos eventos, nós não temos informações como você está fazendo para as mães. Tem muitos educadores que trabalham com PCDs e não tem a visibilidade, a gente não tem essa visibilidade e esse apoio. Aí, né, entre aspas, precisa, né, de grandes entidades de dinheiro. Não, eu já dei aula na rua. Nós fazemos o trabalho na clínica, nós fazemos um lugar arejado ali na garagem. O que é necessário é o quê? É o conhecimento, é necessário as pessoas tirarem essa barreira, procurarem conhecer um pouco mais sobre o TEA, sobre o DAO, sobre as dificuldades e abrir a mente. Eu falo, a pedagogia em si precisa abrir a mente para a adaptação, não só no esporte, mas dentro da sala de aula. Para a gente poder trabalhar com a inclusão, nós precisamos de uma mente aberta e tirar a divisão. Nós precisamos ter oportunidades. O que as mães mais sofrem, pelos meus anos de experiência, é você não ter opção para o seu filho. O esporte ele é maravilhoso. Na guerra, a história do Kobudo é assim. A guerra, alguém perde a perna, um companheiro seu perde a perna, ou você vai embora, ou não. Você tem aquela solidariedade, levanta ele, arrisca a sua vida e segue junto. Aquele dia de sombras, de tiros, de guerra, eles não são eternos. O sol ele nasce no dia seguinte. Então, nós temos esse poder de renascer. Cada dia é um novo dia. E o Kobudo, por trabalhar de forma dupla, ele instiga muito a coletividade, a cumplicidade. Você não vai fazer isso sozinho. Você já começa pelos instrumentos. É tudo mão, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, é tudo junto. Então, não tem como eu separar, né, a criança que tem TEA com crianças que têm a outra síndromes ou, de repente, não tenham nenhum tipo de síndrome ou transtorno. Nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Então, falta muito isso, eu acho, que nos educadores, essa abertura de conhecer as diferenças. A gente tem que estudar, lógico, você tem que estudar, você tem que procurar trocar informação, ter papo com o fono, com a parte clínica. Poxa, se as escolas tivessem essa visão, quantas crianças hoje, existem muitas crianças com depressão, Andréa, muitas crianças com ansiedade. Ansiedade, nós estamos numa era eletrônica, as crianças, muitas vezes, elas não saem ali do celular, elas não saem do videogame, e as pessoas, elas esquecem de sociabilizar, é tão gostoso, é tão bom. As crianças com TEA, elas têm uma inteligência, elas têm uma agilidade maravilhosa, as crianças com Down também, toda criança que ela tenha qualquer tipo de transtorno, por um lado, ela tem um espaço, mas por outro, ela supera aquilo ali. E qual é a ideia do esporte? É enfatizar aquilo que a criança, o adolescente, o atleta, ele tem de melhor. O esporte ele tem que ser para a vida. Ele tem que ser para a vida. Ele não pode ser simplesmente dentro de um dojo. Não, ele é para a vida. Aquilo que você trabalhar ali dentro, você vai levar para a sua vida. Então, né, aonde a gente tem essa junção, principalmente com a família. Então, os benefícios são maravilhosos. Pelo que eu entendi, né, o seu trabalho lá no projeto, né, Futsuro, você, antes da criança, né, iniciar a prática do Kobudo, ela passa por uma equipe interdisciplinar, né, onde ela é avaliada para ver as suas limitações. Então, nesse caso, o Kobudo ele pode ser praticado por crianças com TEA em qualquer grau de severidade, né? Seria isso? Exatamente. Nós pedimos um laudo, né, para a mãe, nós pedimos um laudo das limitações, né, da situação. Lá no Tatuapé a gente trabalha com uma neuropsicopedagoga e ela traça metas, mas o mais importante é a mamãe nos passar um laudo, porque a ideia é agregar. Nós temos em casos mais severos, onde não há comunicação verbal, então tudo é possível. Até sentado é possível fazer. Quando eu cheguei a fazer um piloto com a melhor idade, para você ter uma ideia. Pessoas que têm artrose, hoje eu tenho artrose, e eu desenvolvi uma artrose de competição, eu puxo a perna, então eu não sou mais 100% fisicamente. Então, todos nós temos nossas deficiências. Então, você tem uma adaptação. Eu fiz uma adaptação para a melhor idade que a gente faz com o Kobudo sentado na cadeira.
depois elas andam ali. A criança é a mesma situação. O laudo ele vai nos dar o quê? A mamãe vem com o laudo, ele vai nos dar limite, porque cada situação articular é de uma maneira. Embora o Kobudo ele não tenha impacto, a gente tem que ter uma noção clínica até onde se pode ir fisicamente, para que a criança não sinta dor, para que a gente não prejudique. A ideia é agregar, e psicologicamente também. É por isso que eu falo de um sonho, ter o esporte com uma supervisão. O ideal seria ter um psicólogo, uma neuro e um físio. Sempre na supervisão. Nós teríamos o quê? Atletas de todas as pontas. Essa seria uma das grandes soluções para o nosso país. Nós teríamos equilíbrio mental e físico. Porque, às vezes, nós temos aí super atletas, pode ver, todo atleta de ponta, atleta que vive do esporte, ele vive para isso, ele tem uma alimentação regrada, ele tem apoio psicológico, mas, espera aí, e a população? Isso não chega até a gente. Aí vai falar, mas é muito caro. Não, 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 existem trabalhos voluntários, existem profissionais como você que se dispõem a dar as mãos. Falta o quê? Muita informação. Eu já dei aula, como eu disse antes, eu já dei aula na rua. Nós precisamos, sim, de acessibilidade. Mas não é o dinheiro que fala mais alto, é o conhecimento e a boa vontade. Trabalhar com os PCDs, de uma forma geral, tem um nome muito certo, significa amor, porque não é você que ensina, não, é você que aprende com eles. E o dia que o ser humano ele trabalhar isso de uma forma mais ampla, nós vamos ter aí muitas portas abertas. É muita dificuldade da gente conseguir eventos. Eu tenho uma aluna que tem o TEA, que é autista, que é a Bianca, nós estamos juntas já há 5 anos. E eu já levei ela em campeonatos, apresentações de ginásio, a gente grita inclusão. Eu fiz adaptações para ela, dentro do limite dela. Hoje ela abraça todo mundo, ela encara ginásio cheio, ela sorri. Nesse último campeonato que nós participamos, agora de Kobudo, ela e mais uma atleta, 127 apresentações, tinha 2 PCDs. E a dificuldade de você abrir uma categoria para inclusão, para que os juízes saibam avaliar uma forma diferente, o todo, a forma cognitiva da criança, não é a técnica, é o todo, toda a dedicação, é toda a evolução dela. Isso é maravilhoso para a criança. A Bianca tem 20 anos. E ela já andou comigo por todos os lados. O Vitinho, que tem essa situação mais severa, nós já fizemos a apresentação em Guaianazes. Foi a coisa mais linda, a mãe ali por trás, o irmão dando suporte, e ele ali, sem falar, participando da apresentação, no meio ali de mais de 20 atletas, onde nós fomos fazer uma demonstração de Kobudo. Então, esse embate da igualdade, ele é maravilhoso, ele é difícil, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Mas, tendo situações como você, aí essa situação de apoio, por isso que eu fiquei muito contente quando você me convidou. Por quê? Porque é uma oportunidade de informação. É uma sementinha aqui que a gente vai aí plantando para que não seja quantidade. Muitas vezes, quando eu edito os filmes das crianças, eu choro, porque é maravilhoso. Então, se eu fizer um pouquinho, você fizer um pouquinho, o outro fizer um pouquinho, a gente vai mudando essa mentalidade aí muito direcionada ao passado. A gente precisa mudar essa ideia, a gente precisa de vida, a gente precisa de oportunidade. O projeto também ele inclui muito a participação da família, né? Como você estava falando, por exemplo, no caso do Vitor, que é um autismo de grau mais severo, a mãe participa das aulas, né, ajudando ele nos movimentos. Eu acredito também que mexa muito com o emocional, né, porque ela, a partir do momento que ela vai, né, ver o filho dela incluído, né, nessa atividade, participando de campeonatos, isso tudo acho que leva, né, a um nível de satisfação, né, de autoestima muito grande também. De que outras formas, né, esses familiares participam do projeto? A nossa ideia, hoje, como você colocou a Thalita, a mãe do Vitor, ela começou com o Vitor e hoje ela é uma atleta, ela já participou de campeonato, ela se encontrou no Kobudo, ela e o irmão, a família participa, né? Os 3 participam, o Matheus, o Vitinho e ela se apaixonou pelo Kobudo e nos dá uma lição de vida ali, de independência ao Vitor.
dentro daquilo que é possível. Mas, assim, a nossa ideia, agora não por causa da pandemia, mas nós sempre buscamos participar de eventos, de apresentações, de situações, mas para chamar a atenção. Todas as crianças, quando a gente começa lá, sempre eu chamo o pai para um início, para o pai sentir o que nós estamos fazendo com a criança, para ele sentir os movimentos. O Kobudo, ele instiga muito o coletivo. Depois, alguns seguiram, outros pararam, mas todos na primeira aula fazem, eles assistem, nós tiramos fotos, nós participamos de eventos, lógico, sobre o consenso de todos, e é sempre essa ideia. A ideia é de unificar, de que eles possam participar e eles possam mostrar o que eles fazem de melhor, mostrar a superação. Nós estivemos, um grande apoiador nosso, que é o mestre Ong, Bracin Chucan, que é pedagogo, educador físico. Acho que uns 2 anos atrás nós fizemos uma abertura e fomos equipe de destaque na Copa dele em São Vicente. E eu fiz uma apresentação com a Bianca, nós tivemos apresentações com as crianças da parte educacional. Então, assim, nós procuramos essas oportunidades para mostrar, além de trabalhar a segurança, porque dependendo da situação, principalmente as crianças com TEA, o barulho incomoda, a aglomeração incomoda. Agora, se você procurar, né, verificar como é que ele se sente, ir adaptando, e a gente vai vendo um termômetro e vai acostumando. A Bianca mesmo não gostava de aglomeração, o Vitor, no começo, quando a gente fez a primeira apresentação, eu fiquei meio assim, eu falei, será que como é que ele vai reagir? Mas, por incrível que pareça, quando você faz as coisas com amor e você propõe a união para a criança, ela aceita muito bem, sabe? Ela aceita muito bem, porque a criança ela tem uma sensibilidade, como todos, mas principalmente as crianças que têm síndromes, elas têm uma sensibilidade muito mais afiada. Elas sabem quando elas são benquistas no lugar, elas sabem quando elas estão sendo valorizadas. Muitas pessoas acham que não, mas elas sentem sim. Você é a mãe, você sabe o que eu estou falando. E elas sabem quando elas estão ali de uma forma contribuindo. Igual nunca, eu sempre falei para os pais, não existe, ai, coitadinho, ai, igual eu já ouvi aberrações, é um fardo você ter um filho assim. Isso é um absurdo. É um absurdo. O fardo é o ser humano que não tem a capacidade de abrir a mente, de ver o quanto é maravilhoso, o quanto a gente aprende com cada um. Por isso que a gente passa pela evolução que está passando. Então, você tem que ter sensibilidade para aprender. É maravilhoso quando você tem uma abertura para fazer uma apresentação com uma criança com TEA dentro do esporte. Você vai incentivar não só a criança e a família, mas a quem está do outro lado. A mãe que precisa da atividade, a criança ela não pode sair de casa para o consultório. Ela precisa ter o estímulo para crescer. É maravilhoso. É maravilhoso você ver a lágrima das mães ali, a alegria. Poxa, meu filho, qual é a maior gratificação de uma mãe? É ver seu filho ali construindo. Agora, como é que a criança vai construir se a sociedade não te dá a oportunidade? Nesse ponto, eu sou invocada, eu saio chutando pau da barraca. Eu bato, eu telefono, eu peço. E, assim, precisamos de oportunidade, sabe? As pessoas precisam de oportunidade para mudar a cabeça, para ver quanto é maravilhoso você lidar, entendeu? Você vê a criança com TEA desenvolvendo, fazendo, a criança com Down, simplesmente ali existem aí algumas situações que, né, que ela desenvolveu, nasceu, situações psicossomáticas ali, mas que não tira o brilho da vida dela de jeito nenhum. Só que você tem que dar oportunidade, né? Você tem que dar o apoio. Nós não temos as pernas para andar. Como é que nós iríamos andar se Deus não tivesse nos dado as pernas? Nós precisamos de apoio, senão não tem como. E eu acho bacana também essa participação, né, inicial dos pais, porque normalmente os pais querem saber, né, como é o trabalho com o seu filho, o que está sendo trabalhado, e ele tendo a oportunidade de participar, ele vai estar ali sabendo tudo que está sendo oferecido, né, para aquela criança, e também vai ajudar na adaptação da criança, porque tem alguns que eles têm dificuldade em ficar sozinhos, né, só com um professor, com o sensei, então é bacana porque também ajuda um pouco nessa adaptação da criança, né? Não, os pais assistem às aulas, eles participam, eu sempre convido eles para participar das aulas, algumas aulas, que é para sentir mesmo. A ideia não é
eu sei que existe a necessidade de proteção, existe o receio, mas quando o pai ele assiste a aula, ele vê a nossa proposta de independência, ele vê ali que a criança naturalmente, ela começa, a ideia do Futsuro, na parte inclusive, é estabelecer linguagens. Quando a gente estabelece a linguagem com a criança, seja a síndrome que ela tiver, mas o autismo ele é muito receptivo a isso, principalmente a linguagem, você cria uma confiança. E a partir do momento que você cria essa linguagem, essa confiança, você consegue situações maravilhosas. Lógico, dentro do limite de cada um, dentro de uma situação que cada um possa desenvolver, né? Então, o pai, ele assiste a todas as aulas, muitas vezes eu peço que participe, e peço que participe dos eventos, ou assistindo, até mesmo no Futsuro, a gente tem esse lema de coletividade, mas você sabe, o ser humano, para ele trabalhar em equipe, é muito difícil. Então, é a mesma coisa que eu falei antes, o coletivo ele tem que estar nas ações. Junto ao Kobudo, a gente trabalha muito o quê? Dinâmica. Dinâmica é o quê? É movimentação, e geralmente as dinâmicas são coletivas, elas não são feitas sozinhas. Pelo menos é eu e ele mais um. Então, não adianta para chegar para a criança, olha, nós temos que nos unir. Não, ela tem que sentir a união, ela tem que gostar de estar junto. Verdade. Sabe? Ela tem que, por exemplo, ver alguém estranho, no começo ela é estranha, mas depois você estabelece uma linguagem ali de dinâmica de cumplicidade, ela esquece, ela se diverte ali, ela tem uma disciplina ali, mas ela exercita a coletividade. Quem está assistindo também. Fala, né? Coletividade, junção, 1 + 1, 2. Então, assim, a nossa ideia é trabalhar com exemplos, e graças a Deus tem dado muito certo. Todos nos dão direito de imagem, a gente sempre divulga tudo, eu divulgo todo tipo de aula, todos eles permitem, nós temos um canal, então, assim, todas as aulas são gravadas, tudo é muito exposto para que as pessoas possam conhecer. Então, é algo muito gostoso, acaba se tornando natural, é muito bom mesmo. É um exemplo de superação para o paciente, Sim. para o sensei e para o familiar. Exatamente. Porque É eu acho que algo acaba novo. todo mundo ali em conjunto, né? Naquela felicidade, naquela luta, né? E a sensação depois, né, da conquista é muito grande para todos, né? São momentos, né, e acaba saindo natural. Eu acho que essa proposta da sociedade, quando se fala em inclusão, é a gente trabalhar com o natural. Você não precisa de grandes aparelhos, de dinheiro, você precisa de boa vontade e conhecimento. E laço humano, a palavra amor. E isso, cada mãe, como você, sabe melhor do que ninguém. Quantas mães não descem as lágrimas escondidas aí sentadas? Poxa, como eu gostaria de ver a minha criança produzindo, evoluindo. Como muitos só querem a naturalidade. E essa naturalidade que falta realmente. Você, seja a dificuldade, seja a fase que for, você precisa ser o mais natural possível. Eu cito muito, a Thalita sabe, eu sinto muito o Vitor, porque no caso do Vitor a gente teve um desafio por causa da linguagem, ele não fala, ela que faz os movimentos dele, mas, igual eu falo, hoje em dia eu olho e falo, gente, eu aprendo com ele já manda beijo, ele já baixa a cabecinha, sabe, são pequenas vitórias que fazem diferença, que agregam na vida dele. Então, todo mundo, quando ele estava na apresentação lá, de forma normal. As pessoas, a sociedade, ela tem esse problema com os bullying, com toda essa parte, justamente porque ou é o coitadinho, ou não, eu não conheço, isso não pode existir. Nós somos todos de carne e osso, eu costumo falar, todo mundo tem sua deficiência. Isso não é privilégio de ninguém, não. Todo mundo tem sua falha, todo mundo. Então, basta o ser humano ser um pouquinho mais humilde e abraçar ao outro, observar o que o outro tem de legal, de positivo. É essa visão que a gente tem com os PCDs. E, infelizmente, é essa visão que a gente teria que ter com o ser humano. E o esporte, ele traz isso, porque quer queira, quer não, você tem que ser coletivo, você tem que ter regras, e o esporte seria um dos caminhos para uma sociedade, para uma humanidade muito mais segura.
A parte da depressão, da ansiedade, nada mais é do que o fruto dessas dificuldades, das carências, das inibições, da timidez exacerbada, da falta de trabalho coletivo, tudo é muito individual, tudo isso vai causando situações químicas nossas no cérebro e psicológicas irreversíveis, e aí vai indo, vai virando uma cadeia, né? Então, o esporte, eu sou uma grande defensora do esporte adaptado, da mudança e da união dos educadores, sabe? Se eu pudesse, eu sair com uma bandeirinha ali, educadora, lá, vamos mudar, vamos nos juntar. Mas o ser humano ainda é muito individualista, Andréa, é difícil, mas não é impossível. Verdade, mas a gente chega lá. Chega lá. Herta, agora eu queria estar mostrando um pouquinho do seu trabalho através dos vídeos, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. A gente vai estar passando o vídeo do Vitor, né? E o vídeo da Bianca. E aí eu gostaria que você estivesse explicando um pouquinho do trabalho que foi feito com cada um, né? A Bianca, o campeonato, enfim. Um filme básico do Vitor. Aí nós estávamos iniciando o trabalho com ele, com 15 minutos, com os bastõezinhos adaptados, cabinhos de vassoura cortado ao meio, junto com a mamãe dele, onde nós começávamos uma rotina dele pegar o bastão, os movimentos de espaço, a reconhecer que aquele momento é um momento de esporte, estabelecer uma linguagem a ele muito gostoso. Aí foi bem no início, onde nós estávamos estabelecendo o principal, que era uma meta com ele, uma linguagem, que ele me reconhecesse, que ele entendesse que nós íamos trabalhar movimentos, que nós íamos nos movimentar. Aí nós começamos com bastãozinho, hoje ele já lida com bastão, a gente já lida com faixinha, panos, lidamos com tonfa, que é outro instrumento, lidamos com o nunchaku, todos os movimentos articulares para estimular aí o foco, o espaço cognitivo dele, a independência dele. E no caso dele, como ele é autista severo, um nível bem severo, a mamãe faz os movimentos com ele. E muito lindo, porque a mãe dele hoje é atleta, o irmão dele é atleta nosso, do Kobudo tradicional, e ela já participou de campeonatos comigo, a coisa mais linda. E aqui é uma apresentação minha com a Bianca, onde nós adaptamos uma apresentação para ela dentro dos movimentos do Bo, do Nunchaku. Esse foi o primeiro festival de integração e inclusão de Itanhaém, foi em fevereiro de 2020. Essa é uma apresentação com a Bianca, né, que é autista, e nós já fazemos essas adaptações, ou seja, dentro do limite dela, dos movimentos dela, criamos situações de demonstração, de situação da articulação motora dela, do trabalho cognitivo dela, para que ela possa desenvolver o seu melhor. E aí a gente passa uma mensagem de sociabilidade, de superação nessa apresentação. Leve com você só o que foi bom. Meu nome é Eliane, eu sou mãe da Bianca Risselli. A Bianca é autista. Nós conhecemos o Kobudo há 5 anos atrás. A Bianca já fez várias atividades físicas, mas nenhuma ela gostou. Ela ia, depois abandonava. Quando nós conhecemos o Kobudo, no começo ela ficou meio ressabiada, só assistia às aulas. Depois, com o tempo, ela foi ganhando confiança e aí ela começou a participar. A Bianca, depois do Kobudo, ganhou muita responsabilidade, coordenação. Ela adora o Kobudo, não quer faltar nas aulas. Se encontrou num esporte que ela gostou. E ela foi acolhida também pela professora, pela Sensei Herta. Eu acho que isso é o mais importante. Vocês como exemplo. Parabéns. Obrigado, viu? Muito obrigado. E a Herta acolheu ela faz as atividades no tempo dela, ela vai superando. E eu
tô gostando muito, porque a Bianca se superou na coordenação, ritmo, até mesmo na organização das coisas dela. Ela organiza, ela sabe o horário que tem que ir, ela pega as coisas dela para ir. Eu estou gostando muito e eu devo muito a Herta. As vitórias que a Bianca está conseguindo, a autoestima, a confiança, eu devo tudo a Herta, porque eu acho que tem que ter um professor para incluir eles, né? No tempo deles, esperar, indo devagarzinho. Eu estou muito satisfeita e a Bianca também. Eu acredito que daqui para frente vai ser só vitórias na vida da Bianca, e esse foi um esporte que ela gostou. É difícil esquecer tudo que passou, mas são as quedas que ensinam a cultivar o nosso amor. Pensar no nosso futuro. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora, tá? Eu gostaria de aproveitar e pedir a Sensei Herta para deixar os seus contatos e pedir também a vocês que se inscrevam no nosso canal e que quem tiver interesse em saber um pouquinho mais do Kobudo, tirar suas dúvidas, deixem seus comentários e dê um like para que a Sensei Herta possa estar retornando em outros momentos conosco, trazendo novidades de outras artes marciais, outros assuntos que sejam do interesse de vocês. Bom, queria agradecer, muito obrigada, foi um papo maravilhoso, e como a nossa querida Andrea falou, vocês que queiram conhecer um pouquinho mais do Kobudo, vai estar aí para vocês poderem ver. Nós temos o Face, Herta Martins, nós temos a página Futsuro para Todos também no Face, Esporte Adaptado também, todos no Face, nós temos o Instagram, Herta Martins, todos eles têm o contato. Aqui pelo vídeo vocês podem fazer perguntas, interagir, nós temos um trabalho online também, e eu vou ter um imenso prazer em poder aí responder as perguntas, as dúvidas e contribuir aí com vocês. Todos esses contatos vão aparecer no vídeo e eu estou à disposição. Foi maravilhoso poder ter essa interatividade. Contem comigo. Sansei Mirei. Domo arigatou gozaimashita, Roguru-san, o esforço foi de vocês. Ai, que bonita!